Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 18 de dezembro de 2023, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 47 de 2023, da sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2023. Estado do Rio Grande do Sul, município de Turuçu, Câmara Municipal, ata 47 de 2023. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2023, às 10 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade, Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão com a presença dos vereadores Alexandre Borcher, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Bervold, Marcelo Polnov, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Bervold, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Jason Messias Tim, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a seguinte leitura, ata número 46 de 2023, da sessão ordinária do dia 4 de dezembro de 2023, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 36 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo. Neste momento, o vereador Fábio solicitou ao senhor presidente que a votação se desse de forma nominal, assim sendo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 36 de 2023, que dispõe sobre a administração e funcionamento do cemitério municipal de Turuçu, foi aprovado por maioria. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da mensagem retificativa ao projeto de lei da mensagem número 34 de 2023, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 37 de 2023, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Marcelo, Wendel, Paulo e Fábio fizeram uso do espaço às explicações pessoais e, como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para audiência pública para a apresentação do projeto de lei da mensagem número 37 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2024, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2023, às 14 horas. Logo em seguida, convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2023, às 16 horas, e, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 11 de dezembro de 2023. João Pedro Bervold, presidente. Jason Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro e segundo secretário que façam a leitura dos pareceres das comissões permanentes, a mensagem retificativa ao projeto de lei da mensagem número 5 de 2023, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 05 de 2023, Poder Executivo, ementa. O presente projeto de lei estabelece critérios e prazos para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no município de Turuçu. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado em das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Alexandre Borchardt, presidente. Jason Messias Tim, relator. Valdomiro de Souza, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 05 de 2023.
Poder Executivo, ementa. O presente projeto de lei estabelece critérios e prazos para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no município de Turuçu. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado nas técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2023. Fábio D'Alessio Krause, presidente. Wendel Carlos, relator. Marcelo Paulo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Os benefícios eventuais da política da assistência social previstos pela Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de situação de risco ou de vulnerabilidade social, decorrente de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, no âmbito do município de Turuçu, são regidos pelo disposto nesta lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. O benefício eventual se fundamenta nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos, atendendo no âmbito do SUAS aos princípios da integração à rede de serviços socioassistenciais com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Serão exigidos cumulativamente para fins de concessão do benefício eventual, inciso 1º, cadastro atualizado da família no Cadastro Único para programas do Governo Federal, assim entendido aquele que atende integralmente aos requisitos de validação fixados conforme a versão do Sistema de Cadastro Único em utilização no município. Inciso 2º. Realização de estudo socioeconômico da família por profissional de serviço social, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício quando se tratar dos benefícios eventuais denominados aluguel social, auxílio financeiro e funeral, auxílio natalidade e cesta básica. Inciso 3º. Requerimentos formal do indivíduo responsável pela unidade familiar, respeitados os prazos previstos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, acompanhado de documentos específicos que poderão ser solicitados quando da realização do estudo socioeconômico de que trata o inciso 2º deste artigo, e periodicamente a qualquer tempo. Inciso 4º. Comprovante de residência comprovando que o beneficiário reside no município. Parágrafo 1º. O estudo de que trata o inciso 2º deste artigo poderá ser dispensado no caso de indivíduo e ou família serem acompanhadas pelas equipes de referência do SUAS em âmbito municipal, especificamente junto aos serviços socioassistenciais ofertados no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, caso em que a respectiva equipe deverá fornecer estudo técnico circunstanciado da situação socioeconômica familiar. Parágrafo 2º. O requerimento do auxílio natalidade deverá ser realizado até 30 dias após o nascimento do nascituro mediante a apresentação da certidão de nascimento. Parágrafo 3º. O requerimento de auxílio financeiro funeral deve ser realizado até 30 dias após a data do falecimento, mediante a apresentação da certidão de óbito. Parágrafo 4º. Deverão ser observados igualmente para a concessão dos benefícios os critérios específicos previstos para cada modalidade de benefício previstos nesta lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 5º. São formas de benefícios eventuais. Inciso 1º. Auxílio natalidade. Inciso 2º.
auxílio financeiro funeral. Inciso 3º, auxílio em situações de vulnerabilidade temporária, o qual poderá ser fornecido nas seguintes modalidades. A linha A, auxílio alimentação ou cesta básica. A linha B, auxílio documentação. A linha C, vale transporte ou auxílio transporte. A linha D, auxílio aluguel ou aluguel social. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. O benefício eventual por situação de nascimento denominado auxílio natalidade será concedido na forma de bens de consumo para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família residente no município destinado a atender qualquer dos seguintes aspectos. Inciso 1º, necessidades essenciais do nascituro. Inciso 2º, apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido. Inciso 3º, apoio à família no caso de morte da mãe. Parágrafo 1º. O requerimento do auxílio natalidade deverá observar o prazo previsto no artigo 4º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuários, utensílios para alimentação e de higiene. Observará a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. Parágrafo 3º. O benefício será concedido à genitora ou ao pai ou aos avós maternos ou paternos do nascituro, mediante a apresentação da certidão de nascimento, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido. Parágrafo 4º. No caso das situações previstas nos incisos 2 e 3 deste artigo, a mãe ou a família serão avaliadas pela equipe do CRAS e orientadas quanto aos programas de apoio em cada caso. Em discussão. Só discutir, senhor presidente, até para... Oi. Só para discutir e deixar claro que esse projeto, ele foi, na verdade, foram feitas várias emendas, até propostas por nós aqui do Legislativo, e só deixar bem claro que, e parabenizar o Executivo por acrescentar uma emenda proposta por nós, que não tinha no projeto original, que é o inciso 2 desse artigo 6º, que era um apoio à mãe, né, no caso da morte do recém-nascido, que não estava previsto nesses benefícios eventuais. Eu acho importante ressaltar isso, o quanto essa casa contribuiu para que esse projeto ficasse mais enxuto, né? Obviamente que mais adiante provavelmente vai aparecer algumas situações, mas eu acredito que num contexto geral ficou bem agregado todos os fatores. Só deixar a nível de registro que este inciso 2, na verdade, foi uma emenda proposta por esta casa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. O benefício eventual por situação de morte, denominado auxílio financeiro funeral, constitui-se em prestação não contributiva da assistência social para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, visando ao atendimento prioritário de: inciso 1º, despesas de urna funerária, velório e sepultamento. Parágrafo 1º. O auxílio financeiro funeral será concedido em forma de pecúnia e pago à empresa funerária, valor de até 6,5 RTs, unidade de referência de Turuçu, mediante a apresentação de 3 orçamentos para que seja alcançado o menor valor ao requerente. Parágrafo 2º. O auxílio financeiro funeral será concedido ao cônjuge, companheiro, filhos, pais ou irmãos do falecido, mediante a apresentação da certidão de óbito. Em discussão. Oi. Também só vou discutir a nível de contribuição, senhor presidente, que eu acho que é importante a gente ter que mencionar certas coisas, até porque senão, na verdade, não aparece o trabalho desta casa. E quando no projeto original, ele veio em valores de um salário mínimo, né? E como prevê a Constituição, o salário mínimo não pode ser indexador. Então, a gente apontou isso e, na verdade, foi convertido isto em um RT, até porque o RT ela é majorada todos os anos, então, para não sofrer
mais alterações nesse projeto em questões de valores, ficou mais adequado para não precisar toda hora estar mudando valores. Então, só a nível também de contribuição desta casa, a gente propôs essa emenda e parabenizo o Executivo por modificar, principalmente ali no seu parágrafo 1º. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. O auxílio financeiro funeral somente será concedido após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Parágrafo único. A elaboração do expediente administrativo de concessão do auxílio financeiro funeral, com a juntada dos documentos referidos no artigo 4º e artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, poderá ser feita após o atendimento da família, à vista de elementos mínimos da sua necessidade. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. O requerimento de que trata o inciso 3º do artigo 4º deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação no prazo máximo de 30 dias, a contar do óbito, conforme dispõe o artigo 4º, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. O auxílio financeiro funeral será deferido à família no prazo máximo de 30 dias contados do protocolo do pedido e de acordo com as despesas que forem comprovadas por meio de notas fiscais ou recibos. Seção 3. Do auxílio... Não. Deu. Discussão. Não, mas não terminou o artigo, né? Não, terminou o artigo que começa a próxima sessão. Ah, tá. Desculpa, tá. Discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 10. O benefício eventual na forma de auxílio em situações de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de perdas, riscos e danos à integridade pessoal e familiar e poderá ser concedido nas seguintes modalidades: cesta básica e itens de higiene e limpeza. Inciso 2. Auxílio aluguel ou aluguel social. Inciso 3. Auxílio documentação. Auxílio 4. Não, auxílio 4, desculpa. Inciso 4. Vale transporte ao auxílio transporte. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 11. Os benefícios eventuais destinados a famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade social temporária que visam sua manutenção cotidiana abrangerão o necessário para alimentação e condições mínimas de sobrevivência digna e serão concedidos de forma imediata ou de acordo com as demandas dos indivíduos e das famílias, de acordo com o parecer técnico realizado nas seguintes modalidades. Inciso 1, cesta básica. Inciso 2, itens de uso, higiene pessoal e materiais de limpeza. Parágrafo 1º. Para a concessão do benefício será considerado o número de integrantes na família, bem como a realidade e situação de vulnerabilidade do requerente e sua família, além dos critérios gerais de concessão previstos no artigo 4º aplicáveis ao caso. Parágrafo 2º. O benefício eventual na forma de cesta básica será ofertado para as famílias com a finalidade de suplementação alimentar, no máximo uma vez ao mês. Parágrafo 3º. Os indivíduos e suas famílias que receberem este benefício eventual está certo, isso era o inciso. Acho que não está certo aí.
Serão encaminhadas ao CRAS, acho que é. Serão encaminhadas ao CRAS para acompanhamento familiar e orientação quanto aos serviços, programas e benefícios cabíveis no caso, que visem a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional de seus membros. Parágrafo 4º. O recebimento do benefício eventual de cesta básica pelo indivíduo ou pela família por 2 ou mais meses consecutivos deverá ser tecnicamente justificada. No estudo socioassistencial previsto no inciso 2 do artigo 4º desta lei. Parágrafo 5º. Poderão também ser concedidos na forma de benefício eventual itens de uso doméstico e cotidiano, destinados à sobrevivência digna dos indivíduos e suas famílias, tais como itens de vestuário, colchões, roupa de cama e de banho. Parágrafo 6º. A modalidade de benefício eventual prevista no parágrafo 5º deste artigo não poderá ser concedida a famílias de modo contínuo, excepcionada apenas nos casos de sua situação de emergência ou estado de calamidade pública formalmente decretada e que tenha a família beneficiária incluído entre os atingidos, a partir de informações e levantamentos realizados pela Defesa Civil Municipal ou Estadual. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 12. O benefício eventual denominado aluguel social é destinado a atender indivíduos e famílias sem moradia que se encontrem nas seguintes situações. Inciso 1. O primeiro que seja. Em situação de vulnerabilidade social que justifique a concessão do benefício conforme laudos emitidos pelo técnico das equipes do CRAS, das especialmente tendo na sua composição gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes, idosos e ou pessoas com deficiência. Inciso 2. Estejam residindo em área de risco ou que tenham sua moradia interditada por determinação do órgão municipal competente, devidamente comprovadas por laudo técnico. Parágrafo 1º. O aluguel social será concedido sob forma de benefício para locação social com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social para locação de imóvel habitacional vacante. Parágrafo 2º. O aluguel social será concedido a pessoas que se encontrem na situação descrita neste artigo, pelo período de 6 meses. Vencido este prazo, o benefício poderá ser prorrogado pelo período máximo de 6 meses, se comprovada a continuidade do quadro que justificou sua concessão. Parágrafo 3º. O aluguel social não excederá o prazo máximo de 12 meses, cessando automaticamente, não havendo possibilidade de renovação. Parágrafo 4º. O aluguel social será concedido a, no máximo, 5 beneficiários simultaneamente, observados os prazos e critérios definidos nesta lei. Excedido este número, os requerentes serão avaliados pela assistência social e permanecerão cadastrados em lista de espera, aguardando o benefício. Parágrafo 5º. Havendo dissolução ou divórcio, perda da guarda de menor, ou qualquer tema que envolva a família beneficiária do aluguel social, haverá novo parecer de profissional da assistência social, com vistas a avaliar a manutenção ou necessidade de alteração da titularidade do benefício. Em discussão? Senhor presidente, também só a nível de contribuição vou discutir esse artigo, até porque esse projeto de lei que estamos votando, na verdade, ele estava até hoje no município regulamentado por decreto, né? E esta lei veio, na verdade, agora para definir amplamente mais critérios, né? Até porque ficava uma coisa muito
aquém, né, do que realmente a legislação federal obriga. Só salientar, senhor presidente, primeiro, que algumas emendas foram feitas, especificamente nesse artigo, que não continha, na verdade, no projeto original. Esse parágrafo 5º, onde fala havendo dissolução ou divórcio, isso não constava no projeto original. Isso também é uma emenda proposta por nós aqui nessa casa, haja vista que amanhã depois o casal está lá no aluguel social, vai que dá uma zebra, né? O pessoal venha se separar, então a gente teria que, na verdade, prever como é que isso ia ficar, né? Com quem ia ficar, na verdade, esse aluguel social. Então, agora já está previsto na lei, né? Vai ter que ter um novo laudo, né, da assistência para ver em que pé fica essa situação. Eu acho que é pertinente, senão fica uma briga, né, bem complicada da gente resolver. Também, que aí não foi, na verdade, alterado o máximo, né? Isso aí foi discutido aqui dentro, a questão dos 5 beneficiários simultaneamente, né? A gente até cogitou daqui a pouco de ampliar isso, porque fica muito restrito, né? Ou seja, vai ter recurso aí somente para 5 aluguel social simultaneamente. Mas e se tiver um sexto que precisa, né? É bem complicado, então, mas está previsto aqui 5, infelizmente o Executivo, na verdade, não quis alterar isso aí, mas eu acho que é importante ressaltar aqui e deixar bem claro que a gente fez de tudo para que daqui a pouco se aumentasse isso, né? Embora que a gente também bate muito e discute muito, porque nós temos aí várias moradias populares que estão aí se deteriorando, né? E infelizmente a gente não vê uma luz no fim do túnel que poderia já minimizar muito este problema. Só a nível de contribuição e deixar registrado, porque canso de dizer, eu acho importante quando a gente faz essas alterações, a gente tem que começar a melhor divulgar, né? Porque muitas vezes a gente faz as alterações, a gente faz as emendas e, na verdade, isso acaba, às vezes, a comunidade não sabendo, né? Então, acho que é importante deixar registrado o quanto esta casa contribuiu para fazer esse projeto mais compacto e melhor para o nosso cidadão. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 13. O valor do aluguel social não poderá exceder ao valor de 3 URTs. Parágrafo 1º. A alocação do imóvel para fins de aluguel social fica condicionada à apresentação de 3 orçamentos, caso em que será escolhido o menor valor. Parágrafo 2º. Na hipótese do aluguel mensal contratado ser inferior ao valor máximo previsto no caput deste artigo, o pagamento limitar-se ao valor estabelecido no contrato. Em discussão. Também só discutir, senhor presidente, 2 pontos acho que tem que ser ressaltado nesse artigo. Primeiro, que converteram também em um RT, né? Não precisa explicar que a URT é corrigida todo santo ano. E também dizer, senhor presidente, que aí cabe sim a nós, legisladores e fiscalizadores, porque na verdade aqui as 3 URTs é o teto, né? Então a gente só espera que realmente prezem pela economicidade dos recursos, porque também não pode se dar liberdade de ir direto no teto. Infelizmente a gente sabe como é que se age nesse sentido, porque normalmente quando tu fixa um teto, e isso é até gozado, porque quando é o piso, aí querem ser lá o piso, né? E não pode passar do piso, né? Haja vista que a gente tem aí várias questões envolvendo até questões de agentes comunitários de saúde, que existe o piso, mas existe também os complementos que cabe ao poder público municipal fazer esse complemento. Mas aí alegam que é o piso. Agora, o teto é o teto, não pode se ultrapassar. A gente só espera que realmente esses laudos, né, que foram formulados tem que ser muito bem feito, porque não se pode ir direto ao teto. Hoje, para se ter uma ideia, tem vários aluguéis sociais dentro do município que cabe ali, que nem eu digo, é regulamentado pelo decreto, mas é valores de R$400, R$450. Ou seja, agora, a partir dessa lei,
nós estamos falando em 3 URT. 3 URT para o ano que vem são 600 e vai dar aí em torno de 645, 650 reais. Só deixar aqui bem claro que cabe a esta casa fazer essa fiscalização de cima, porque vamos e viemos. Se hoje está se pagando 400, não sei se vocês entenderam o meu raciocínio. Se hoje se está pagando 400 reais e a partir do momento dessa lei em vigor, né, se ir direto ao teto, nós estamos saindo de 400 para 650. Então, cabe a nós aqui fiscalizar se realmente vão ir direto ao teto ou não. Só a nível de deixar registrado que o teto é o teto, mas se dá para pagar menos, que se pague menos. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 14. Além dos critérios gerais previstos no artigo 4º, são critérios para ser beneficiário do aluguel social. Inciso 1º. Ser residente do município de Turuçu há no mínimo 5 anos. Inciso 2º. Ser morador de imóvel definido como sem condições de retorno imediato, conforme laudo técnico emitido pela Defesa Civil ou do CRAS do município, indicando a remoção. Inciso 3º. Encontrar-se em situação de vulnerabilidade social que justifique a concessão do benefício, conforme laudos emitidos pelo técnico das equipes do CRAS, comprovando que a família não possua nenhuma renda formal ou benefício, exceto Auxílio Brasil. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Assistência Social será notificado acerca dos aluguéis sociais concedidos. Parágrafo 2º. Deverá constar no processo de inclusão ao benefício. Inciso 1º. Laudo técnico sobre a estrutura física do imóvel ou da área em que se encontra a família e que justifique a sua remoção, assinado por profissionais com registro em conselho específico. Inciso 2º. Laudo técnico social informado a condição socioeconômica da família, com parecer favorável à concessão do benefício, devidamente assinado por profissional com registro em conselho específico. Inciso 3º. Comprovante de renda familiar, bem como os documentos pessoais, CPF, RG e carteira de trabalho do requerente e dos demais componentes da unidade familiar que com ele residam, além documentação prevista nesta lei. Em discussão. Eu só vou discutir rapidamente, senhor presidente, esse artigo, porque até eu acho que faltou ainda algum debate nesse artigo, porque, vamos lá, além dos critérios previstos, né, dos critérios gerais lá previstos no artigo 4º, né, o que é? É o cadastro, a realização do estudo, os requerimentos, né? Só que, se nós analisarmos, e aí, claro, a assistência social vai se debruçar em cima disso, em relação a esse inciso 1º, ser residente no município de Turuçu há no mínimo 5 anos. Então, a assistência social vai se virar nos 30 aí para resolver isso, porque só esse inciso aqui, na verdade, já é um inciso bem problemático de tu conseguir comprovação, né? Então, quer dizer, embora que tu tenha lá todos os cadastros, requerimentos, para deixar registrado aqui o quanto é delicado, né, essa questão desse enquadramento, né? Como é que tu vai fazer esse levantamento? É uma coisa bem criteriosa e espero realmente que os profissionais da assistência social consigam, né, ter o discernimento para resolver essas questões. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 15. É vedada a adoção do benefício de aluguel social para obtenção, alojamento nos casos de ocupação de áreas públicas e privadas ou ocupações que não se enquadrem no atendimento das políticas públicas de assistência social. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 16. Somente poderão ser objeto de locação para fins do benefício
eventual de aluguel social os imóveis que cumprirem os seguintes requisitos. Inciso 1º, imóveis que possuam condições de habitabilidade e estejam situados fora de área de risco, condições as quais deverão ser atestadas previamente em avaliação estrutural de profissional habilitado. Inciso 2º, os imóveis locados para fins de aluguel social não poderão ser de titularidade de agentes políticos ou de ocupantes de cargos em comissão. Inciso 3º, imóveis que não possuem dívidas junto ao município. Parágrafo 1º, os titulares de imóveis que possuírem dívidas junto ao município poderão negociar as condições de pagamento à vista ou de parcelamento junto ao setor de tributos. Parágrafo 2º. No caso de opção por parcelamento da dívida, o proprietário contribuinte deverá manter em dia o pagamento das parcelas, sob pena de rescisão contratual. Parágrafo 3º. A contrato de locação fica condicionado à apresentação da certidão negativa municipal ou certidão positiva com efeito de negativa do imóvel a ser locado, que poderão ser solicitados, atualizados a qualquer tempo. Em discussão. Só discutir também para ressaltar que esse artigo também houve várias emendas propostas por nós. Uma das principais é neste inciso 2, né, que os imóveis locados para aluguel social, eles não podem ser de agentes políticos ou de cargos em comissão. Na verdade, eu ainda discuti que eu acho que teria que abrir mais esse leque, né? Então, eu até acredito que pessoas que estão sendo aí contratadas por RPA, ou daqui a pouco pessoas parentes, né? Mas, infelizmente, se restringiu a agentes políticos ou de ocupantes de cargo em comissão, porque senão fica muito confortável, né? Tu tá lá dentro da administração e tu tem aí 2, 3 imóveis sobrando e acabam direcionando este aluguel social, que vamos e viemos, até um teto aí de 3 URT, é um negócio muito bom, né? A nível de Turuçu, um aluguel de R$650, vamos supor que provavelmente a URT vai subir aí para em torno de R$215, R$220. Então, essa emenda foi proposta por nós. Também a questão lá do imóvel ter dívida também foi muito discutido aqui, né? Num primeiro momento se pensou em que seja amortizado essa dívida, mas aí entrou questões jurídicas, né? Então ficou até meio difícil de entender, porque na verdade no inciso 3 diz que imóveis que não possuem dívidas junto ao município, né? Então elas não podem. Mas aí depois se criou esses parágrafos 1º, 2º e 3º que abrem uma brecha, né? No meu modo de entender, abre uma brecha. Então, a nível jurídico, se alegou que não poderia simplesmente, num primeiro posicionamento nosso, teria que ser amortizado a dívida, porque pensem bem, qual é a lógica se a pessoa deve lá, vamos supor, sei lá, R$2.600 de dívida, a nível de IPTU, o que for, né? Então, quer dizer, se está devendo ao erário, vamos dizer assim, aos cofres, como é que ela vai estar ganhando um aluguel social? Então, poderia ser, no nosso ponto de vista, no primeiro momento, ser amortizado isto do aluguel social, até quitar a dívida. Mas acharam por bem modificar, e a maioria vence, né, que então vai ser parcelado, aqui que está constante nos parágrafos 1º, 2º e 3º, só deixar a nível de registro que a gente acabou fazendo essas emendas a esse projeto, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 17. A concessão do benefício eventual de aluguel social cessará perdendo direito ao seu recebimento a família que, inciso 1º, deixar de atender a qualquer tempo aos critérios estabelecidos no artigo 4º desta lei, bem como aos critérios específicos. Inciso 2º, sublocar o imóvel objeto do benefício. Inciso 3º,
retornem aos seus imóveis antes de autorização da Defesa Civil e da Assistência Social. Inciso 4º. Prestar declaração falsa. Inciso 5º. Descumprir as obrigações contratuais pactuadas no contrato de locação do imóvel. Parágrafo único. A administração pública não será responsável por qualquer ônus financeiro, legal ou contratual em relação ao locador, em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações legais e contratuais assumidos pelo beneficiário. Em discussão? Só vou discutir, senhor presidente, e acho que deixar registrado, principalmente este parágrafo único, até porque daqui a pouco quem tem interesse, que daqui a pouco está nos ouvindo a discussão deste projeto tão importante, quem está daqui a pouco apto a poder vir a alocar um imóvel para aluguel social, que tenha ciência principalmente deste parágrafo único. O que diz o parágrafo único do artigo 17? A administração pública não será responsável por qualquer ônus financeiro, legal ou contratual em relação ao locador, em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pelo beneficiário. Então, assim, acho que é importante esse parágrafo único para ficar registrado, que independentemente, né, do aluguel ser pago com dinheiro público, não existe essa questão de se a pessoa ir lá estragar a casa ou não cumprir com o que está no contrato. Então, que fique bem ciente a pessoa que quer se aderir a esse programa, que quer daqui a pouco disponibilizar o seu imóvel para o aluguel social, né, tem que estar também bem ciente disto, que todas essas obrigações é sim entre ele e o que vai alugar a casa, né? Então, simplesmente o poder público entra como fomentador e auxiliador na ajuda de custo para o aluguel. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 18. É vedada a concessão do benefício eventual social a mais de um membro da mesma família concomitantemente. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 19. O pagamento do IPTU do imóvel locado para fins de aluguel social é de responsabilidade do proprietário contribuinte, sendo de responsabilidade do beneficiário do aluguel social a energia elétrica, a água consumida, não recebendo ao município a concessão de isenção de IPTU ou na conta de água. Tampouco pagamento da conta de energia elétrica. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 20. O benefício eventual da modalidade auxílio documentação tem como objetivo prestar apoio aos indivíduos e famílias que se encontram em vulnerabilidade com a finalidade de oportunizar a regularização da documentação civil por meio de: inciso 1º, custeio de taxas para encaminhamento e expedição de documentos, inclusive segunda via, se for exigido o pagamento. Inciso 2º, providências relacionadas à fotografia e cópias de documentos necessários para confecção de outros. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 21. O benefício eventual na modalidade auxílio-transporte constitui no fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipal para municípios limítrofes, para itinerantes e usuários de assistência social, nas situações consideradas emergenciais e ou que possibilite a reinserção. Aprovado por unanimidade. O projeto está em discussão e foi feito emendas e
muita discussão, muito debate, para a gente tentar aprimorar ele da melhor forma possível. E este artigo 25, na verdade, vem como um balde de água gelada, né? Porque do que adianta a gente, né, estabelecer critério, prazo, regra, valores, um monte de coisa, e aí a gente chega simplesmente nesse artigo 25 e diz o quê? Que o município de Turuçu deliberará, mediante assistência social, acerca dos demais critérios e prazos para a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município. Então, sinceramente, depois de tudo discutido, de tudo feito um amplo debate, emendas, retira, coloca aquela coisa toda, aí lá no final vem um artigo que, na verdade, joga um balde de água fria, que, na verdade, passa toda a que eles quiserem modificar a nível de prazos e coisas. Então, sinceramente, senhor presidente, acho que a gente fez de tudo para deixar o mais enxuto possível esse projeto. Mas esse artigo em específico, senhor presidente, o artigo 25, infelizmente, eu vou ter que me posicionar contrário a esse artigo 25, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por maioria, artigo 25. Artigo 26. Os recursos financeiros destinados ao custeio dos benefícios eventuais serão alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, sob as seguintes classificações: 08.244.001, 4.2.061.0000, concessão de auxílios. 08.244.001.2.062.000, plantão social. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 9 de novembro de 2023. Ivan Eduardo Gerdim, prefeito municipal. Em discussão. Senhor presidente, só discutir e parabenizar o executivo mais uma vez, também parabenizar os colegas, né, a toda essa discussão em relação a esse projeto, um projeto tão importante para as pessoas que realmente necessitam desses benefícios eventuais, que está lá cumprindo o que a legislação manda, que é. Então, só deixar bem claro que acho que foi importante todo esse debate durante toda essa tramitação, embora, reitero que poderíamos ter votado ele antes, né, e se deixou, foi se estendendo. Dizer que foi importante, acho que a participação dessa casa, da contribuição que se teve em cima das emendas propostas, foram várias discussões em relação a isso. Uma regulamentação que é pertinente, porque até então estava sempre sendo regulamentada pelo decreto 85, se não me falha a memória, né, e que não previa esses desdobramentos, esses detalhes. Eu acho, então, importante as pessoas se aprofundar e saber direitinho o que consta nessa lei, para realmente poder correr atrás dos seus direitos, né, haja vista que, embora que o recurso destinado, né, nesse orçamento específico lá não é extraordinário, mas que realmente quem se enquadra e realmente precisa desses benefícios eventuais, que solicite aí ao CRAS, assistência social, para exigir o seu direito, que, na verdade, agora está regulamentado por lei. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 5 de 2023, que estabelece critérios e prazos para concessão e benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Turuçu, foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro e segundo secretário que façam a leitura dos pareceres das comissões permanentes
A mensagem retificativa ao projeto de lei da mensagem número 34 de 2023, oriunda do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 34 de 2023. Poder Executivo. Ementa. O presente projeto de lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado nas técnicas jurídicas. Sala das Comissões 13, de oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado nas técnicas jurídicas. Sala das Comissões 13 de dezembro de 2023. Fábio Doleschi Krause, presidente. Wendel Carlos, relator. Marcelo Paulo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 54 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativas ao exercício de 2024, compreendendo: inciso 1º, as metas e as prioridades da administração municipal; inciso 2º, a organização e estrutura do orçamento; inciso 3º, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações; inciso 4º, as disposições relativas à dívida pública municipal; inciso 5º, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais; inciso 6º, as disposições sobre alterações na legislação tributária; inciso 7º, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Inciso 1º, anexo 1 de metas fiscais, composto dos demonstrativos. A linha A das metas fiscais anuais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo. A linha B da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2022. A linha C das metas fiscais previstas para 2024, 2025 e 2026, comparadas com as fixadas nos exercícios de 2021, 2022 e 2023. A linha D da evolução do patrimônio líquido, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. A linha E da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos em cumprimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. A linha F da estimativa e compensação da renúncia de receita conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. A linha G da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101 de 2000, cujo resultado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCs ou da existência de espaço fiscal para a criação de novas despesas. Inciso 2º, anexo 2, de riscos fiscais e providências, contendo a avaliação dos riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 3º, anexo 3, de caráter informativo e não normativo, contemplando o detalhamento dos programas e ações previstas no plano plurianual, com execução prevista para o próximo exercício, o qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Inciso 4º, anexo 4, informando as despesas para a conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento, em cumprimento ao disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de déficit primário consolidado de R$ 715.130.
0,60, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais constante do anexo 1º a esta lei. Parágrafo 1º. Para fins da demonstração da compatibilidade referida no caput, a meta de resultado primário poderá ser ajustada quando o encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas nas estimativas de receitas e despesas. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista pelo parágrafo 1º, o demonstrativo de que trata a linha A do inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º desta lei deverá ser reelaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentária anual, acompanhado da memória e metodologia de cálculo devidamente atualizados. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2024 relacionadas com a execução de programas e ações orçamentárias estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2022-2025, Lei números 1416 de setembro de 2021, e suas alterações estão especificadas no anexo 3º desta lei. Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata o caput, bem como as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas até a data do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, se surgirem novas demandas ou situações em que haja necessidade da intervenção do poder público ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Na Lei de Orçamento, a despesa será discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação orçamentária e natureza de despesa, detalhada até o nível de elemento. Parágrafo 1º. O conceito de órgão corresponde ao maior nível de classificação institucional que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias. Parágrafo 2º. O conceito de unidade orçamentária corresponde ao menor nível da classificação institucional, e sua classificação atenderá, no que couber, ao disposto no artigo 14 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Parágrafo 3º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles dispostos na Portaria número 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999 e em suas alterações. Parágrafo 4º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa são aqueles dispostos na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e na Portaria Interministerial STN-SOF número 163, de 4 de maio de 2001 e em suas alterações. Parágrafo 5º. As operações especiais relacionadas ao pagamento de encargos gerais do município serão consignadas em unidade orçamentária específica. Parágrafo 6º. Os fundos municipais constituirão unidade orçamentária específica e terão suas receitas vinculadas às despesas relacionadas com seus objetivos, identificadas em planos de aplicação, representados nas planilhas de despesas referidas no inciso 5º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Independentemente da natureza de despesa em que for classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertencem as ações correspondentes. Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social que demandem emissão de empenho serão executadas nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo município,
devendo a correspondente execução ser registrada no Sistema Integrado de Execução Orçamentária e Financeira, a que se refere o artigo 48, parágrafo 6º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 54 da Lei Orgânica do Município e no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo único. Integrarão a proposta orçamentária a respectiva lei orçamentária, além dos quadros exigidos pela legislação federal. Inciso 1º. Discriminação da legislação básica da receita e da despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Inciso 2º. Demonstrativo da evolução da receita por origem em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 3º. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão nas despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 4º. Quadro que evidencia em colunas distintas as receitas por origem e as despesas por grupo de natureza de despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, conforme artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Inciso 5º. Demonstrativo da receita por origem e planos de aplicação das despesas dos fundos especiais de que trata o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Inciso 6º, demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com meta de resultado primário. Inciso 7º, demonstrativo da fixação da despesa com pessoal e encargos sociais para os poderes executivo e legislativo, conforme a sua totalização com a receita corrente líquida prevista, conforme a metodologia de cálculo prevista na Instrução Normativa número 13 de 2022 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente. Inciso 8º, demonstrativo da previsão das aplicações de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos da Lei Federal nº 9.394 de 1996, inclusive os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal nº 14.103 de 2020. Inciso 9º, demonstrativo da previsão da aplicação anual do município em ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141 de 2012. Inciso 10º, demonstrativo dos instrumentos de programação a serem financiados com recursos de operações de crédito realizadas ou a realizar. Inciso 11º, demonstrativo do cálculo do limite máximo da despesa do Poder Legislativo, conforme o artigo 29-A da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 desta lei. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá: inciso 1º, relato sucinto da situação econômica e financeira do município e projeções para o próximo exercício, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento da dívida. Inciso 2º, resumo da política econômica e social do governo. Em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Deverão ser discriminadas em ações orçamentárias específicas as dotações destinadas. Inciso 1º, as ações de alimentação escolar. Inciso 2º, as ações de transporte escolar. Inciso 3º, a concessão de subvenções econômicas e subsídios a pessoas físicas e jurídicas com finalidade lucrativa. Inciso 4º, a concessão de subvenções sociais, contribuições correntes, contribuições de capital e auxílios a entidades privadas sem fins lucrativos. Inciso 5º, a transferências de recursos para consórcios públicos, em decorrência de contrato de rateio. Inciso 6º, ao pagamento de sentenças judiciais. Inciso 7º, as despesas com publicidade institucional. Inciso 8º, as despesas com amortização, juros e encargos da dívida pública. Inciso 9º, ao custeio pelo município de despesas de competência de outros entes da Federação. Observado o disposto no artigo 55 desta lei.
Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 10. A reserva de contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais especificados no anexo 2 desta lei será constituída com recursos não vinculados e será fixada em, no mínimo, 1% da receita corrente líquida. Parágrafo único. Para fins de utilização dos recursos a que se refere o caput, considera-se como evento fiscal imprevisto, a que se refere a linha B do inciso 3º do caput do artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de 2000, a abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas não previstas ou insuficientes dotadas na lei orçamentária. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 11. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, até 20 de novembro de 2023, suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica ao respectivo Conselho em relação às deliberações que, por força de norma legal, devem efetuar em relação às propostas de aplicação dos recursos vinculados. Inciso 1º, ao Fundo Municipal de Saúde. Inciso 2º, ao Fundo Municipal de Assistência Social. Inciso 3º, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 4º, ao Fundo Municipal do Idoso. Inciso 5º, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. E Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 12. A elaboração, a aprovação e execução do orçamento para o exercício de 2024 obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade e a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Parágrafo 1º. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar nº 101 de 2000, o Poder Executivo organizará audiências públicas a fim de assegurar aos cidadãos a participação na seleção das prioridades de investimentos que terão recursos consignados no orçamento. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal organizará audiências públicas para a discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. Parágrafo 3º. Se por questões de saúde pública devidamente regulamentadas houver medida restritiva à circulação e reunião de pessoas, as audiências de que trata este artigo poderão ser realizadas de forma virtual, mediante o uso de tecnologias que permitam a participação de qualquer interessado. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 13. Os estudos para a definição do orçamento da Receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para o 35 da Lei Complementar nº 101 de 2000, somente serão destinadas dotações para novos projetos para investimento se: Inciso 1º. Tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas para a conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento constantes do anexo 4º desta lei. Inciso 2º. A ação estiver compatível com o plano plurianual. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica ao início ou continuidade de investimentos programados com recursos oriundos de transferências voluntárias de operações de crédito ou de alienação de bens, cuja execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade.
Artigo 15. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, inciso 1º e 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando foram consideradas irrelevantes aquelas cujo montante, em cada evento de admissão, não exceda 25 vezes o menor padrão de vencimentos. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade.